Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E agora nós vamos estudar a anatomia de algumas marcações do nosso querido HTML. E a primeira marcação que iremos trabalhar é o parágrafo. Bom, estou aqui com aquele mesmo arquivo que nós já trabalhamos na aula passada, somente com a diferença que eu acrescentei a ele aqueles comentários que eu falei que eu ia fazer em off. E neste arquivo eu vou fazer o seguinte: eu preciso preencher a body com conteúdo em texto. Então, para isso, eu preciso vir aqui no Chrome e eu vou usar essa ferramenta aqui, o Lorem Ipsum, para gerar nossos dois parágrafos. Então, eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui embaixo, vou escolher para gerar dois parágrafos, mas a ferramenta também pode gerar palavras, bytes ou algum tipo de lista. Você pode escolher a quantidade disso, tá ok? E vim aqui no botãozinho gerar esses parágrafos, tá ok? Pronto, ele me gerou aqui, então eu vou copiar isso aqui, então Ctrl C aqui, e eu vou voltar ao NetBeans. Ele aqui, eu vou colar ele aqui em cima dessas duas divs, ou melhor, dessa única div aqui. Como vocês podem ver, trabalhar com textos longos aqui no NetBeans é um pouquinho complicado, porque ele começa a existir essa rolagem horizontal aqui, como vocês estão vendo. Para muitos, isso aqui pode ser considerado um incômodo, ficar rolando para a direita e para a esquerda. Porém, isso aqui pode ser resolvido, tá ok? E é muito simples de resolver isso. Basta vir aqui no menu Ferramentas, vou vir aqui em Opções. Vocês vão ter que vir aqui em editor e vir aqui na aba formatação. Depois desse caminho aqui, vocês vão desativar essa opção aqui. Depois vocês vão vir aqui na opção quebra de linha e marcar a opção após palavras. Depois disso tudo aqui, para salvar, só basta vir aqui em OK. Como vocês podem ver, o NetBeans começa a quebrar as linhas e ele colocou esse marcadorzinho aqui. Esse marcador aqui significa que a partir daqui a linha continua, porém ela foi quebrada, tá ok? Esse marcadorzinho aqui ele não aparece lá no navegador, ele só existe aqui para indicar que existe ali uma quebra de linha. Pronto, com o texto colado é o seguinte agora. Eu não posso deixar esse texto solto dentro da body, eu preciso colocar e marcá-lo como parágrafo. E para fazer isso, só basta colocar no início a tag de abertura do parágrafo e no final a tag de fechamento. Então, eu vou vir aqui no início, vou digitar aqui a tag de abertura para parágrafos e aqui no final eu coloco a tag de fechamento. Além disso, eu vou vir aqui no início, entre essas duas primeiras palavras, e eu vou colocar alguns espaços adicionais com tab. Colocar diversos espaços aqui para a gente ver um negocinho e daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou fazendo isso aqui, porque eu estou colocando diversos tabs entre essas duas palavras, tá ok? Bom, vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos lá no navegador para a gente ver isso como ele vai exibir, tá ok? Vamos aqui no Chrome, vou voltar aqui na minha estrutura básica e vou dar um F5 aqui para atualizar. E observe o seguinte, eu coloquei lá no NetBeans dois parágrafos, mas eles não estão aparecendo aqui. Você até pode se perguntar o porquê disto, né? É natural isso. Lembre-se também que eu coloquei entre essas duas palavras aqui diversos tabs. Então, para que vocês entendam isso, por que está acontecendo isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessas duas palavras e vou vir aqui em inspecionar o elemento. Vou abrir esse parágrafo aqui e veja o seguinte. Veja que, de fato, aqueles espaços estão aqui, né? Aqueles espaços que eu coloquei entre as duas primeiras palavras estão aqui. E aqui também existe um espaço entre os dois parágrafos. Mas entendo o seguinte, o navegador ele vai ignorar a existência de múltiplos espaços. Então, seja ele um tab ou uma quebra de linha, como vocês estão vendo aqui, seja o que for, esses espaços adicionais no texto, o navegador sempre ignora. Assim, seja qual for a quantidade ou o tipo de espaço entre as palavras, o navegador ele só vai considerar um único e simples espaço. Pode ter a quantidade que for aqui, pode ter 1 milhão de espaços, ele só vai considerar um único e simples espaço. Então você pode estar se perguntando se eu precisar adicionar algum outro espaço
entre palavras. Como isso pode ser feito? Então, o HTML ele possui alguns caracteres especiais e um deles é relativo ao espaço entre palavras. Então, eu vou voltar aqui no NetBeans para a gente ver isso, tá ok? Então, os caracteres especiais permitem, por exemplo, exibir no texto caracteres reservados ao código HTML. Então, por exemplo, se eu quisesse que o navegador exibisse o menor que, só que o menor que ele é reservado ao HTML. Então, para exibir esses caracteres especiais reservados ao HTML, existem os caracteres especiais. Num caso específico de espaço entre palavras, eu posso fazer o seguinte: eu vou tirar todo esse espaço aqui entre essas duas palavras, vou colocar aqui um i comercial. Então vocês podem ver aqui que já o próprio NetBeans já me auxilia com todos os caracteres especiais que o HTML possui. Então, vocês podem ver aqui que existe uma lista enorme deles. E um deles é referente a espaço vazio. Então, eu vou continuar aqui, tá ok? Então, para completar esse caractere especial, continue digitando NB. Agora ele me mostra o único da lista, que é o NBSP, que significa No Break Space, ou seja, é um espaço inquebrável. Uma característica desses caracteres especiais do HTML é que ele sempre começa com um i comercial e termina com um ponto e vírgula. Então, para vocês verem isso aqui, eu vou copiar esse NBSP diversas vezes, deixar ele aqui no início entre essas duas palavras como estava antes. Então vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos novamente lá no navegador para a gente ver isso aqui. Vou dar um F5 aqui e veja que de fato o navegador interpretou aquele NBSP como espaços aqui adicionais entre as palavras. Então é dessa forma que é possível acrescentar espaço e aqueles caracteres especiais que vocês viram. Como existem muitos caracteres especiais, eu vou deixar na área de recursos aqui da Udemy um link com os principais caracteres, tá ok? Bom, agora só falta resolver a questão do parágrafo, né? Como que eu faço isso? Então, vou voltar aqui no NetBeans e para adicionar uma quebra de linha, existe um caractere especial, ou melhor, ele não é um caractere especial, mas ele é uma tag, é a tag BR. Essa tag BR ela é uma tag vazia, né? Que ela não precisa de uma tag de fechamento, só que ela adiciona apenas um espaço simples, tá ok? Então vou fazer o seguinte, para vocês verem como ficou, vou dar um Ctrl S aqui e aqui vou atualizar, tá ok? Como vocês podem ver, existe um espaço entre os dois parágrafos, só que é um espaçamento simples. E na verdade eu só tenho um parágrafo e como vocês podem ver, o parágrafo ele tem espaços, margens em cima e embaixo. Então, para resolver essa questão de forma definitiva, eu tenho que colocar cada parágrafo em uma tag P. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar esse BR daqui. Aqui eu vou colocar a tag de fechamento para parágrafo e aí coloco a tag de abertura também. Então vou salvar isso aqui e vamos novamente no Chrome. Pronto, agora sim, você pode ver que existe agora um espaço adicional entre os dois parágrafos para que você saiba que ali é um parágrafo distante do outro. Tá ok? E aqui na ferramenta do inspetor de elementos do Chrome, isso é bastante observável que existe um espaço entre eles. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.